E aí, galerinha da turma de Web Services, tudo bem? Bem, então vamos tentar dar continuidade aqui na disciplina, né, de forma remota. E aí é o seguinte, o próximo projeto que eu tinha planejado passar para vocês era um projeto de exemplo de manipulação de arquivos. Mas como assim manipulação de arquivos? Um projeto onde a gente fosse implementar serviços de upload e download de arquivos. Então a ideia é, eu tenho um serviço que eu possa fazer o upload do arquivo, gravar esse arquivo no banco de dados, e aí eu tenho um serviço pelo qual eu possa fazer o download desse arquivo. Então essa é uma aplicação bem corriqueira, né? Então você às vezes está precisando implementar um back-end para salvar fotos, imagens, né, vídeos, ou mesmo arquivos PDF, outro tipo de documentos. Então, uma hora ou outra, se você for entrar nessa área de desenvolvimento de software, você vai precisar desenvolver isso daí. Então, vou mostrar para vocês como fazer isso com Node.js, Express e MongoDB. Essa aula vai ser dividida em 2 vídeos, tá? Eu vou lançar em 2 semanas diferentes. Então, aqui desse primeiro vídeo da primeira semana, a gente vai implementar o serviço de upload sem gravar no banco ainda. Depois a gente vai implementar aí a parte de salvar no banco e o serviço de download também, beleza? Então, vamos lá. Então, primeira coisa que você vai fazer é escolher um diretório aí, uma pasta no seu computador. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar uma pasta aqui chamada WS da disciplina, lembrando que a gente está trabalhando com o repositório da disciplina, então depois eu vou pegar esse projeto e vou colocar lá no repositório, tá? E eu espero que todos vocês tenham seus respectivos repositórios, por quê? Porque além de ser um portfólio pessoal seu, eu sempre vou olhar lá as entregas lá no seu repositório, beleza? Vamos lá então. Então eu vou criar aqui a pasta WS, vou entrar na pasta WS, e aqui dentro da pasta WS eu vou criar uma pasta chamada exemplo arquivos, tá? Então, exemplo arquivos e enter. Bem, eu vou mandar abrir essa pasta lá no VS Code com o comando code e ele vai abrir lá a pasta no VS Code. Se você não sabe fazer esse processo ainda, entre em contato comigo, tá? É muito simples, você faz essa configuração no próprio VS Code e funciona no Windows, no Mac, no Linux, tá? Então é bem interessante, facilita às vezes a sua vida. Bem, então aqui o que a gente vai fazer? Vamos primeiramente inicializar este projeto, tá? A primeira coisa que a gente faz no projeto Node.js é inicializar o projeto com npm init e a gente vai utilizar aquele argumento "-y" para criar aquela configuração mais simples, né? Então rapidinho, já criou lá o package.json. Vamos instalar as dependências do projeto. Então vamos lá. npm i-s. Primeira dependência, obviamente, Express. Depois, vamos precisar do Morgan. Lembra do Morgan, né? Para fazer lá os logs, né? Mais detalhados. O CORS, para habilitar o acesso a outras aplicações possam acessar a nossa aplicação. E a gente vai instalar um cara novo aqui, que é o Express File Upload. Esse Express File Upload ele é um middleware do Express que habilita aí essa funcionalidade, né? Essa possibilidade de você receber arquivos, tá? O que é um middleware, né? Então o middleware ele atua como estendendo a capacidade da framework, da biblioteca. Então o Express nativamente ele não tem essa manipulação de arquivos. Então com esse middleware ele ganha esse poder, digamos assim. E o bacana do middleware é que você habilita ele lá e ele faz tudo de uma forma muito abstrata. Então vocês vão perceber aqui que habilitando esse middleware, a gente vai conseguir já receber esses arquivos de uma forma muito simples, tá? Então vamos mandar instalar esses caras aqui. Tá lá. Então eles já apareceram aqui, tá? Aproveitando que eu abri este package.json, já vamos fazer algumas configurações aqui. Então, ao invés desse script teste, vamos colocar o script de desenvolvimento, que vai ser basicamente rodar um nodemon. Não instalamos o nodemon ainda, vamos instalar já já, é o próximo passo, tá? Então a gente já utiliza o nodemon aí em sala de aula, né? O nodemon ele é um servidor web que é muito útil aí em desenvolvimento porque ele faz o hot deploy, né? Só que para o nodemon funcionar, ele tem que saber qual que é o arquivo, o script principal do projeto. A gente configura isso nesta entrada aqui, main. No caso, a gente vai já criar a estrutura do projeto e dentro dela aqui na estrutura a gente vai criar uma pasta chamada src e dentro dessa pasta src a gente cria lá o app.js.
Isso aqui não é nenhuma novidade para quem já assiste as minhas aulas. A gente sempre fez isso nos projetos dessa disciplina, beleza? Então, já coloquei aqui. E vamos configurar aqui também um script de start ou de build, né? Que vai ser basicamente rodar o Node apontando aqui para a pasta src server.js. Mas eu vou corrigir ali em cima, o nosso principal não vai ser o app, né? O server, como a gente faz sempre, né? Então a gente faz a configuração do servidor no server.js, beleza? Aproveitando a deixa, vamos instalar aqui o Nodemon como dependência de desenvolvimento. Então, com o argumento "-d". Também nenhuma novidade, a gente já faz isso nos outros projetos. Beleza? Se você quiser, já pode fechar esse cara aqui. Beleza, então instalou aí as nossas dependências e a gente pode começar. Então, vamos começar criando a estrutura do projeto, né? Então, vou vir aqui em nova pasta, vou criar a pasta src, a nossa pasta de códigos-fonte. E dentro da pasta src eu vou criar aqui um novo arquivo, o nosso app.js. Vou criar outro arquivo que será o nosso server.js. De novo, nenhuma novidade até aqui. Dentro da pasta src, a gente vai criar as seguintes pastas. Eu não vou criar, por enquanto, a pasta model, tá? Por quê? Porque a gente não vai implementar o modelo aqui, a gente não vai acessar banco de dados ainda, como eu falei lá no começo do vídeo. Então aqui eu vou criar as pastas controller, aliás, pasta, né? Deixa eu apagar aqui, pasta controller, e dentro da src também a pasta hosts. Então eu tenho essas duas pastas aqui. Então por hora, aí é o que a gente precisa, tá? Bem, vamos lá, vamos configurar o app.js primeiramente. Então aqui eu vou importar o express, require express. Eu vou importar o course, require course, e vou importar o Morgan. E como a gente já faz nos outros projetos, eu vou apelidar ele de logger, né? Porque é o que ele faz os logs, né? Lembrando, se você tem um nome em português que seja sugestivo para logger também, me fala, que até hoje eu não descobri um nome que fica legal aí para substituir logger, tá? Então, require Morgan. Beleza, o que está faltando aqui? Importar o nosso novo amigo, que é o Express File Upload. Eu vou batizar ele de File Upload e aqui eu vou importar ele. Legal, então as importações foram feitas, vamos para a configuração. Essa configuração que eu vou fazer agora é a mesma configuração que a gente fez nos outros projetos. Então primeiro criar constante app com Express, eu estou criando aqui uma aplicação Express, app.use course, para habilitar aqui o acesso, app.use logger, passando aqui o argumento dev. De novo, nenhuma novidade até então. Vamos para a novidade, que é configurar o file upload. Então vou colocar aqui um comentário, habilita o upload de arquivos. Então como é que eu habilito isso? Muito simples, app.use, e eu uso a função file upload que a gente importou, criou ali em cima. E é isso. Então, com isso, só fazendo isso, eu já consigo fazer o upload de arquivos. Então, é muito simples mesmo. Então, o middleware, ele atua ali no meio de campo, né? Estendendo aí as capacidades do Express e habilitando essa funcionalidade, essa capacidade aqui pra gente. Bem, então, por hora, eu não vou fazer mais nada, eu só vou aqui exportar, né? Opa, exports module, né, no singular. Vou exportar aqui o app. Perfeito. Então, por hora, o nosso app.js vai ficar assim. Vamos configurar lá o nosso server? Então, vou lá no server, vou importar aqui o app. E aí, eu vou fazer aquela configuração de porta, né? Então lembra lá nas aulas passadas, a gente falou sobre a configuração de porta, né? Então a gente faz uma configuração que ela é flexível. Então se você está em ambiente de desenvolvimento, ele vai pegar a porta hard-coded que você colocou ali. Agora, se a sua aplicação está lá na nuvem, né? Está em alguma plataforma, lá como o Heroku, por exemplo, que a gente já viu, já
testou na disciplina, ele vai pegar em tempo de execução qual foi a porta que a plataforma alocou para sua aplicação. Então, para fazer isso, a gente vai pegar aqui esse valor da porta na variável de ambiente port. Então, vou vir aqui process.env.port. Então, ou ele pega isso, se não tiver, ele pega a porta 3000. Beleza. Agora é só botar a aplicação para rodar, fazendo ela ouvir aí a porta que a gente configurou. E aqui é interessante a gente dar um log, né? Assim que ele conectar, assim que a aplicação startar. Então, eu vou criar uma arrow function aqui para console.log. Vou criar aqui e eu vou colocar aqui app ouvindo na porta. Beleza? Bem, vamos rodar essa aplicação para ver se está tudo certo. Então, aqui eu vou digitar npm run dev e beleza. Então, startou a aplicação na porta 3000. Vamos lá. Então, tudo certo. Bem, agora que está tudo certo, o servidor está funcionando, vamos implementar. Então, assim como a gente já faz, né, a lógica dos serviços, a gente sempre vai implementar lá no controlador. Então, eu vou criar aqui um controller, na pasta controller, novo arquivo, eu vou chamar de arquivo, vou chamar de upload controller. Eu vou separar aqui, intencionalmente, a lógica de upload da download, para ficar um pouco mais didático, tá? Então, vocês lá no exemplo, vocês vão ter bem separadinhos como é que eu faço o download, como é que eu faço o upload. Bem, então, upload controller. Aqui eu vou criar uma constante chamada controller, um objeto JavaScript, e antes que eu me esqueça, eu já vou mandar exportar ele, tá? Se eu não esqueço, né? Se eu não exportar ele, eu não vou conseguir utilizar lá no arquivo de rotas. Bem, aqui dentro eu vou criar uma função chamada realizar upload, vai receber a requisição resposta, vou criar aqui uma arrow function, tá? E o que eu vou fazer? Aqui que está o grande segredo. Como é que eu pego o arquivo? Lá nos outros exemplos, por exemplo, que a gente ia salvar alguma coisa, né? Ou atualizar, enfim, a gente sempre pegava os dados lá no corpo da requisição, ou seja, no RecBody. Só que aqui a história é diferente. Por quê? Esses dados que vêm pra gente, esse arquivo que vem pra gente, geralmente ele vem como multipart, né? Então ele vem de um formulário lá no HTML ou algo do tipo, né? Então a gente vai receber ele como multipart. Tem outras abordagens de você receber arquivo. Aqui estou mostrando uma das abordagens que são mais comuns, né? Então alguém vai lá num formulário, vai lá, anexa, né, esse arquivo e aí clica num botão e vai mandar. Então a gente vai implementar de tal forma que ele vai estar preparado para esse tipo de situação. Então esse arquivo ele vem como um multipart form. Então aqui como é que eu pego ele? O file upload vai jogar esse arquivo para um vetor lá na sua requisição chamado files, tá? Eu vou dar um console log nesse cara aqui, console.log, nesse camarada, e aí para ele mostrar o que está vindo. Bem, e aqui eu poderia terminar essa implementação aqui, mas qual que é o problema? Quem requisita o serviço espera uma resposta. Então a gente vai usar o Insomnia já para testar esse serviço, e quando a gente faz a requisição, se a gente deixar desse jeito, ele vai ficar esperando ali o nosso serviço responder alguma coisa até dar timeout. Então a gente, como vocês podem ver aqui, a gente não está mandando nenhuma resposta. Então vou mandar uma resposta bem simples, res.send, ok, só para ele dar uma respostinha. Bem, depois que a gente criou aqui o nosso controlador, o que eu preciso fazer agora? Vamos criar as rotas para esse cara, né? Então vou aqui no arquivo de rotas, vou aqui em novo arquivo e vou criar aqui o upload.js. Bem, aqui eu preciso importar o Express, e eu preciso importar também o nosso controlador. Eu vou chamar ele de upload ctrl. Eu estou dentro da pasta hosts, eu preciso sair dessa pasta, entrar na pasta controller e beleza. Bem, então agora eu vou criar, a gente já fez isso algumas vezes, né? Na verdade bastante, da LP3 agora em Web Service. Vou criar aqui o nosso roteador, Express Router, e aqui
eu vou criar um nosso serviço. Então, utilizando o roteador com um verbo post, o endereço dele vai ser simplesmente barra, por quê? Porque eu vou configurar o caminho lá no app.js, vírgula, upload ctrl, ponto, realizar upload. Aí. E agora é só exportar esse cara, exportar esse roteador. Perfeito? Bem, agora eu vou lá no app.js e depois que eu faço todas as configurações, eu vou vir aqui app use, vou criar aqui o caminho barra upload, vírgula, require, ponto barra, hosts, barra upload. Pronto, criei o serviço. Vamos testar agora esse serviço, tá? Então vou abrir aqui o Insomnia. Bem, então essa é a cara do Insomnia quando você abre ele aqui uma primeira vez, né? O que a gente vai fazer aqui logo de cara? A gente vai criar um novo workspace. Então vou aqui em Workspace Settings, vou trocar o nome desse workspace para manipulação de arquivos. Então, testa o projeto de exemplo de upload e download de arquivos. Beleza? Só fechar aqui, ele salva automaticamente. E aí outra coisa que a gente vai fazer aqui a gente vai testar aqui alguns serviços e a URL base sempre vai ser igual. Então, para a gente não ter que ficar toda hora digitando lá localhost 2.3000, papapá, ou se você for testar lá no seu serviço de nuvem, no Heroku da vida, você tem que ficar colocando lá a URL do seu server, a gente vai configurar, toda vez que vai fazer uma requisição, então a gente vai configurar isso. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e vou criar um novo ambiente, um environment, tá? Então aqui eu vou vir aqui, vou clicar nesse botão mais aqui, vou vir aqui Environment, Ambiente, vou batizar ele com o nome do nosso projeto lá, que é exemplo arquivos, beleza? E aqui dentro desse JSON eu vou expandir e vou criar uma propriedade aqui chamada base underline URL base, 2 pontos, vou colocar lá o endereço do nosso servidor, localhost 2.3000, sem a barra, tá? Localhost 2.3000, beleza. Posso fechar aqui e agora, ao invés de quando aqui nessa opção tá aqui no environment, eu vou trocar e vou colocar o nosso ambiente, beleza? Vamos agora criar uma nova requisição, new request. Bem, aqui eu vou chamar essa requisição de realiza o upload de um arquivo. Esse serviço está utilizando o verbo post, né? E aqui é o seguinte, o body desse camarada aqui, quando a gente cria lá os nossos exemplos, né? A gente já trabalhava com o corpo da requisição em formato JSON, tá? Mas não é o caso aqui, a gente está trabalhando com arquivos. Então, como eu falei anteriormente, eu vou trocar essa opção aqui para multi-part form, tá? E create. Bem, então criei aqui a requisição, tá? Então com o verbo post, multiparts. Então aqui nesse quadro multipart eu preciso criar algum parâmetro, né? De algum arquivo que eu quero mandar para lá. Então aqui eu vou batizar ele, vou chamar ele de arquivo. E aqui no valor, eu vou vir aqui nessa setinha e vou trocar, porque por padrão ele espera que eu mande um texto, mas eu não quero um texto. Lembrando que o multipart ele é utilizado para trabalhar com formulários, por exemplo, né? Eu vou clicar aqui nesse botão, vou trocar para file, né? E aí ele vai criar um botão aqui, tá? Para você escolher o arquivo. Eu vou escolher aqui uma imagem. Bem, beleza. Então já tenho o meu multipart configurado. Agora eu vou colocar um endereço aqui do meu serviço. Lembra que a gente configurou aquela variável de ambiente? Então vou digitar aqui base underline URL. Aguarda um pouco. Ele vai trazer aqui para você. Ó. Clique em cima, você vai ver que ele vai trocar aqui. Agora, não preciso ficar digitando naquele caminho, né, para o meu servidor, é só colocar esse camarada, barra upload. Bem, meu servidor está rodando lá, vamos testar. Vou clicar aqui em send, ele trouxe lá o ok. Eu vou olhar o log da aplicação e olha só, ele trouxe isso aqui para mim, ó. Ele trouxe um objeto JavaScript
Dentro dele eu tenho uma entrada arquivo, que é basicamente o nome que eu dei aqui para esse camarada. E dentro dele eu tenho os metadados do arquivo. Eu não vou falar sobre eles agora, vou falar já, tá? Então, qual que é a ideia? Lá no meu controlador, isso é o que tem dentro do Hackfiles, perfeito? Só que é o seguinte, eu tenho aqui essa entrada arquivo. Eu quero mostrar só ela, então vou vir aqui, ó, Hackfiles, vou abrir aqui o colchete e entre aspas eu vou colocar arquivo, tá? E vou lá fazer a requisição de novo. Olha só, e agora ele trouxe só os metadados do arquivo, beleza? Agora sim vamos dar uma olhada nesses metadados, né, deste arquivo aqui. Bem, então olha, o primeiro metadado que eu tenho é esse metadado name. Esse sim é o nome do arquivo, tá? Então esse nome que a gente deu aqui, arquivo, é só o nome do parâmetro que foi enviado para o servidor, mas o arquivo mesmo, o nome dele está aqui nos metadados. Então tem um metadado chamado name, onde eu tenho o nome do arquivo. Aqui na entrada data, eu tenho os dados binários do arquivo, olha só. Então esses são os dados do arquivo, os dados binários, tá? Então quando a gente for gravar no banco, a gente vai gravar isso aqui. O tamanho do arquivo, esse tamanho está em bytes, tá? Eu tenho mais alguns outros metadados, dentre eles vou destacar aqui o MIME-type, que é o tipo do arquivo. Quem já estudou redes, né? Eu acho que vocês já estudaram redes, já estudaram a camada de aplicação, já deve ter visto um pouco sobre isso, tá? Então, no caso aqui é o MIME-type image JPEG. Bem, eu vou esconder esse terminal um pouquinho e é o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Eu quero retornar agora para quem consultou o serviço, quem fez o upload, eu vou devolver os metadados do arquivo. Então, eu vou criar aqui vou fazer uma associação por desestruturação para pegar o name, o size e o MIME-type lá do Hackfiles arquivo. Eu não preciso mais desse console log. Lembrando que aqui eu estou assumindo, tá, que ele está mandando esse cara chamado arquivo. Em um próximo exemplo eu vou mostrar para vocês como a gente deve trabalhar quando a gente não sabe exatamente o nome, tá? Mas vamos lá. Então aqui eu vou pegar esse cara e vou criar aqui uma resposta que vai ter aqui o nome, vai ser o name, o tamanho. Eu vou pegar esse tamanho, lembrando que esse tamanho em bytes, eu vou converter para megabytes. Então primeiro eu faço o tamanho dividido por 1024, ele vai me dar o tamanho em kbytes. Dividido por 1024 de novo, ele me dá o tamanho em megabytes. E por fim, o tipo, que vai ser basicamente o MIME-type. E agora eu vou devolver aqui em formato JSON a resposta. Beleza. Bem, eu vou invocar de novo, vou lá no Insomnia invocar o serviço novamente. E ele trouxe para mim, ó, nome, pantaneta.jpg, o tamanho aqui em megabytes. Eu vi que ele está usando um monte de casas decimais, porque eu não fiz nenhum arredondamento, tá? Esse arquivo lá no sistema operacional ele está arredondando para os 17 MB, então aqui não tem arredondamento. E o tipo, ó, image/jpeg, né? Vamos trocar esse arquivo. Vou pegar agora um PDF, ó. Essa imagem é uma imagem grande, né? 16 MB de imagem JPEG é uma imagem bem grande. Então vou pegar agora um PDF que vai ser bem menor, ó. Send, nome do arquivo, olha o tamanho dele, 0.06 MB, né? Bem menor. E o tipo application/pdf. Vou pegar mais um aqui. Tá lá, novamente, os metadados do arquivo. Bem, então vou parar essa aula por aqui, tá? Então nesse exemplo, nesse começo do projeto, a gente viu como usar o Express File Upload para você fazer o upload do arquivo. A gente já está fazendo o upload do arquivo e lendo os metadados. Lá na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai ver como salvar esse arquivo no banco de dados e também como fazer um serviço de download. Beleza? Então aguardo vocês na próxima aula. Assista essa aula com muita calma, vai pausando, tenta replicar, beleza? Uma coisa importante também eu estou mostrando aqui para vocês uma forma de se fazer o upload de arquivos, tá? Existem várias formas de você implementar isso. Essa é uma das formas que eu achei um pouco mais simples. Se você viu em algum lugar, se você sabe fazer isso,
de uma forma mais simples, manda para mim, coloca nos comentários aqui, manda lá para mim, entre em contato, porque o desenvolvimento de software é um aprendizado constante, então é muito interessante a gente tentar refatorar o código, tentar deixar ele melhor, né? Lembrando que quando a gente trabalha com upload de arquivo, não só deixar o código mais enxuto é importante, mas também que esse upload, né, e esse processo, ele não seja lento, beleza? Então até a próxima aula, falou!